Hoje eu saí para fazer caminhada como de costume, todos os dias, né? E fui refletindo sobre como é difícil acordar cedo e realmente ter uma postura de que a gente quer mudar, né? Mudar a vida da gente. E todo dia quando eu levanto da cama, eu falo para mim mesma, só hoje. Só hoje eu levanto. E tem dado certo isso, né? Todos os dias. Mas hoje foi muito difícil levantar, tá muito frio, né? Foi muito difícil. Eu senti meu corpo doendo um pouco, mas levantei. Levantei, fui fazer caminhada e eu tô escutando provérbios, né? Coloco provérbios e vou fazer caminhada. Tem sido um tempo bom, muito bom. E hoje eu refletindo sobre isso, né? Eu fiquei perguntando para Deus, Senhor, qual realmente é o propósito que o Senhor tem para minha vida? O que realmente o Senhor quer que eu fale para que as pessoas possam te ouvir, né? Porque a primeira tentativa ou a primeira intenção ainda está no meu coração é falar sobre casamento, porque eu venci, na verdade estou vencendo um dia após o outro. E eu acredito que tenho muita coisa boa para passar para as pessoas que precisam ouvir. Mas hoje ele falou para mim pessoas, né? E eu comecei a refletir sobre a minha vida. Alguns me conhecem, outros não. Meu nome é Verusca, sou casada, tenho 41 anos, tenho 2 filhas, né? E ano passado, até o ano passado, dezembro do ano passado, eu trabalhava como manicure. E tive salão, fechou, fui trabalhar para os outros, né? E durante esse período da minha vida, eu comecei a refletir nessa caminhada de hoje como era, né? Eu lidei com muito tipo de gente, muito. Com pessoas que gostavam de sentar na minha cadeira e conversar comigo e rir. Com pessoas que eu era psicóloga delas, com pessoas que me humilhavam e com pessoas que entregavam o seu coração nas minhas mãos. Pessoas. Eu aprendi muito, muito com cada uma delas. A gente julga muito as pessoas por aquilo que elas aparentam ser, né? A gente julga demais as pessoas, a gente acha que todas elas têm um rótulo e é isso que define elas, mas não é, né? Eu fui mãe de algumas clientes que eu atendia. Eu, elas sentavam na minha cadeira e começavam a desabafar, a conversar, a falar sobre seus casamentos, a falar sobre seus relacionamentos, a falar sobre sua vida pessoal. E era muito interessante escutar cada história, né? Eu me comprometia comigo mesma a não trazer nenhum tipo desses problemas para dentro da minha casa. E não trazia mesmo. Eu sentava com elas, conversava, elas conversavam também, desabafavam. E na semana seguinte a gente continuava a conversa, porque o tempo delas era de 40 minutos, algumas 1h30, né? Dependia muito de como era o atendimento de cada uma. E eu, assim, algumas eu queria ter na minha vida ainda, que por algum motivo, algum mal entendido, se distanciaram, né? Mas eu sei que em muitas
uma amizade permaneceu. E o coração se encheu, né, de muita verdade. Muita verdade. Porque a gente viveu muita coisa. Então, passaram várias pessoas no meu caminho. E refletindo sobre isso hoje, da mesma forma que elas choraram comigo, eu também chorei com elas. Eu também me entreguei, eu também contei da minha vida particular, eu também falei das coisas que aconteceram dentro da minha casa. Algumas acompanharam minha evolução, né? Algumas não. Mas eu também, assim, eu me entreguei também para muitas. Porque aquilo que eu estava fazendo era muito maior do que só fazer a unha delas, né? E às vezes a gente olha para uma pessoa e julga ela por aquilo que ela aparenta ser. Quem eu era? Eu era manicure, né? Eu sentava numa cadeirinha, fazia uma mão, fazia um pé, fazia o atendimento que eu tinha que fazer. E para algumas eu não era nada. Para algumas eu era só a prestadora de serviço. Para outras eu era uma amiga. E para algumas outras eu era uma conhecida. Para outras não era nada. E a gente vai rotulando as pessoas, né? Por aquilo que elas aparentam ser. Quantas vezes eu fui rotulada? Ontem, numa reunião que teve aqui em casa, a gente falando, conversando sobre coisas diversas e eu comentei com as meninas assim, gente, o povo olha pra minha cara e eu tô assim, ó. E aí, essa é a minha realidade. Só que por dentro eu imagino que eu tô assim, ó. Morrendo de rir. Porque eu tô participando da história, mas às vezes a minha forma de participar da história, ela é mais contida e por conta disso as pessoas acham que eu tô com raiva ou então que eu tô chateada com alguma coisa, né? E acabam me rotulando de, Verusca tem a cara muito fechada, Verusca é séria, Verusca é assim, Verusca é assado, né? E refletindo sobre isso tudo hoje, quando eu me vi pensando nas minhas clientes, eu falei, gente, mas eu era muito mais do que isso, muito mais do que um rótulo. Para algumas eu era muito amiga. Eu fiz muitas amizades, muitas. Gente que tá na minha vida até hoje, né? Gente que eu conheço no íntimo, que eu sei das limitações, que de olhar na cara eu já sabia como tava, que quando chegava no salão para ser atendido, a gente já se abraçava e a pessoa começava a chorar e se entregar. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente rotula demais os outros, sabe? Porque a gente erra, as outras pessoas, elas erram, mas o que conta é só o erro, só o erro. Quando na verdade a gente tem muito acerto na vida, né? Eu vivi muitos momentos agradáveis, muitos, atendendo minhas clientes. Nossa, tem muitas histórias assim
hilárias, muitas histórias tristes, muitas histórias assim que é de cair o queixo. E cada uma delas me tornou uma pessoa melhor a cada dia. Uma pessoa que tem a sabedoria que viveu, que tem o conhecimento que viveu, né? E quando a gente fica rotulando as pessoas, a gente se esquece de olhar para a essência dela, para quem ela é de verdade. Porque a gente está preocupada com os erros dela. Eu falhei com algumas, sim, falhei, porque algumas me sugavam de uma forma que eu não conseguia acompanhar. E por conta disso eu me afastava e começava a não querer atender, começava a dizer que não tinha horário. Outras eu demorava, porque a gente ria, a gente brincava. E foi um tempo muito bom na minha vida. Foi. Foi um tempo extraordinário. E eu nunca parei para falar isso para elas. A gente esquece de falar para os outros. O quanto eles são importantes na nossa vida. As pessoas precisam se sentir amadas, queridas. Algumas falharam comigo, sim, mas eu também falhei com algumas. Eu também desisti de algumas, assim como algumas desistiram de mim. Então a gente está fadado a errar o tempo todo, sabe? As pessoas são o que são. Uma hora elas vão acertar na sua vida, mas não deixa que se por acaso ela vier a errar, esse erro defina quem ela é. Isso não pode acontecer. Um erro de uma pessoa não pode definir quem ela é. Mas se você tem amor e tem compaixão pela vida dela, isso vai te fazer com que você se una cada vez mais com essa pessoa para ajudar ela a crescer, para ajudar ela a fluir de coisas boas que existem dentro dela. Sabe? As pessoas são diferentes. Elas são diferentes. E cada uma tem a sua essência. Cada uma tem alguma coisa guardada dentro de si que vai fazer diferença na vida de alguém. Eu tenho certeza que eu fiz diferença na vida de muitas mulheres. Muitas. Porque muitas mulheres passaram pela minha cadeira. Muitas mulheres. E eu sei que na vida de alguma delas eu fiz diferença, assim como várias delas fizeram diferença na minha vida. Porque várias delas, quando eu precisei, elas estavam ali, me ajudando. Me amparando. Me emociona lembrar de cada momento que eu vivi com elas. E nesse período todo que eu vivi, né? É quando eu comecei a trabalhar com unha, eu não era convertida, eu não conhecia Deus, eu não sabia quem era Deus. Vivi uma vida medíocre, porque eu achava que a vida que eu vivia era muito boa. Que enganação a minha. Eu achava que era aquela vida que eu merecia, né? E nesse período, muitas me acompanharam a minha evolução, acompanharam o meu crescimento. E muitas delas hoje me têm como exemplo. Me têm como exemplo. E é gratificante, sabe? É gratificante você saber que a sua vida ajudou outras vidas. Nesse período eu conheci uma pessoa que fez mudar a minha cabeça, uma pessoa que nunca desistiu de mim e que me amparou. Uma pessoa que eu traí algumas vezes, mas que nunca me traiu, sabe? Jesus, ele foi e ele é
meu eterno companheiro, meu eterno amigo. E ele me fez hoje lembrar de tudo isso. Porque, de alguma forma, Jesus quer chegar até você. Ele quer te dizer que mesmo que pessoas achem que você não vale nada, para ele você vale muito. Que mesmo que as pessoas não te valorizem, ele te valoriza. Que mesmo que as pessoas não confiem em você, ele confia. Que mesmo quando você achar que está perdendo tempo, ele está falando, não, minha filha, você está ganhando. Deus, ele tem um propósito para a sua vida, assim como ele teve na minha. Eu fui humilhada algumas vezes. É uma profissão muito difícil, né? E eu me senti humilhada algumas vezes, mas nada disso fazia eu perder o foco. Nada disso fazia com que eu perdesse o foco de continuar fazendo o meu trabalho e de dar o meu melhor. Enquanto eu era manicure, eu dei o meu melhor. Eu fazia o meu melhor. Fazia. Eu tenho certeza que eu fazia o meu melhor. Sabe, às vezes a vida ou as escolhas que a gente faz são injustas com a gente. Eu não me arrependo das escolhas que eu fiz, porque foram essas escolhas que me trouxeram conhecimento e sabedoria. São essas escolhas que me fazem melhor a cada dia, sabe? No final do ano eu parei de fazer unha, deixei de ser manicure para realizar um sonho. E adivinha? Todas as mulheres que trabalharam comigo, que fizeram parte da minha vida, me apoiaram, estiveram do meu lado, porque a gente construiu laços, sabe? Jesus, ele quer construir um laço com você, né? Ele quer construir um laço com você. E você tem que se deixar ser usada por Deus. Quando as pessoas duvidarem de você, ele não vai duvidar. Ele vai te guiar. Ele vai fazer você calar a boca quando você achar que tem que falar, quando você achar que tem que responder. Porque a sua vida vai estar no controle dele. A gente não precisa de gente perfeita do nosso lado. A gente precisa de gente de verdade. A gente precisa de gente que confia na gente, sabe? E se você se enquadra nisso, se você hoje tá vivendo uma fase da sua vida que você pensa assim, as pessoas não ligam para mim, as pessoas me acham fútil, as pessoas me acham irrelevante. Jesus não acha. Coloca a sua vida na mão dele, se entrega para ele. Eu tenho alguns anos de convertida e eu não me arrependi em nenhum momento de andar na presença de Deus. A minha vida foi restaurada, o meu casamento foi restaurado, a minha história está sendo restaurada e o meu sonho está se realizando, um dia após o outro. Hoje eu estou no ramo da confeitaria e estou muito feliz com tudo que tem acontecido na minha vida. E eu sei que muita gente torceu para isso dar certo. Eu sei que muita gente olhou para mim e falou, Vero, você vai conseguir. Você vai conseguir.
porque você é uma mulher de fibra, você é uma mulher batalhadora, sonhadora, né? E eu quero que as pessoas realmente vejam o meu crescimento, mas não porque eu devo alguma coisa para elas, não. Mas porque eu quero crescer, eu quero explodir. Por mim mesma, porque eu sou mulher, porque já passei sim por muitas coisas na minha vida, porque eu dei a volta por cima, porque eu escolhi vencer ao invés de ficar me lamentando, né? E o que Deus ele tem para sua vida, ele é muito maior do que aquilo que você imagina, muito maior. Então não deixa ninguém achar que você não é merecedora. As pessoas elas vão errar, sim, mas muitas vão ser sua amiga, muitas vão querer caminhar ao seu lado, muitas vão querer conhecer a sua história e você vai estar lá, pronta para entregar essa história na mão de cada uma delas e para ajudar. Da mesma forma que eu fui amiga delas, elas também foram minhas amigas. E elas me ajudaram muito, muito. Me ensinaram a crescer, me ensinaram onde eu tinha que melhorar. Quando eu era manicure, eu lembro que eu queria só as clientes mais difíceis, porque era elas que me davam o melhor retorno. Então, aquilo que foi difícil na sua vida vai ser aquilo que vai te trazer o melhor retorno. O melhor retorno. Deixa Deus agir na sua vida. Para de querer esconder o seu tesouro. Eu tô colocando o meu para fora. Dia após dia, lutando contra mim mesma. Porque para mim não é fácil estar aqui falando isso para vocês. É muito difícil. Eu sou muito chorona, eu não consigo me controlar. E apesar das pessoas acharem que eu sou durona, eu sou uma manteiga derretida. E eu busco ser a pessoa mais leal. Dentro dos meus limites, buscando a presença de Deus. E não fugindo daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Não é fácil. Servir a Deus, às vezes a gente tem que abrir mão de pessoas que atrapalham o nosso crescimento, que não vão ficar felizes com aquilo que você está conquistando, que vão fazer de conta que está tudo bem e não está. Eu já passei por várias histórias. Muitas delas eu tenho para contar. Algumas sim, eu posso, outras não, eu não posso. Mas o que é mais importante de tudo isso é que, independente de toda a história que eu vivi, desse testemunho, é saber que Deus ele nunca me desamparou, que Ele sempre cuidou, que Ele sempre esteve do meu lado, que Ele sempre me instruiu, que Ele sempre me mostrou o que era certo, o que era errado, sabe? E que mesmo hoje, não exercendo a profissão, eu sei que eu tenho grandes mulheres ao meu lado. Eu tenho grandes mulheres que me apoiaram. E elas sabem que elas me têm também. Eu sou muito grata. Muito, muito grata a vocês que me fizeram crescer, a vocês que, de alguma forma, me incentivaram. Eu amo vocês. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que vocês possam realmente buscar ser excepcional por você e não por ninguém, tá? Não deixe ninguém dizer que você é menos do que você é, porque você é filha do Deus vivo, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem o governo sobre tudo e te deu a chave para que você também possa governar, tá? Que Deus abençoe.